Pega a sua Bíblia agora, abra comigo, por favor, no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 4. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 4. Glória a Deus. Aleluia. Versículo de número 3. Está escrito: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Quantos podem dizer amém? E quantos podem dizer graças a Deus? As regiões da Judéia e da Galiléia estavam relativamente distantes e eram as duas grandes regiões de Israel. E fazer a travessia entre estas duas regiões era relativamente comum para quem exercia atividades em ambas as regiões. O ministério de Jesus precisava transitar entre estas duas grandes regiões. E do ponto de vista da praticidade logística, o melhor caminho a se fazer para se sair da Galiléia para a Judéia ou vice-versa era atravessar o território de uma terceira região, a região de Samaria. Essa região está no mapa, ela está próxima geograficamente, mas está muito distante em outros aspectos como comunhão, fraternidade, etc, etc. A história é longa e não é necessário entrar em muitos detalhes, mas eu quero pelo menos fazer você entender que estas pessoas que estão nessa região de Samaria são pessoas que perderam ao longo dos séculos a pureza do sangue de Abraão nas suas veias. Então, num tempo lá atrás, todo Israel descendia de Abraão e nunca havia se misturado com nenhuma outra nação da terra. Então era um povo puro. Mas a partir de um determinado momento, o povo de Samaria se miscigenou. Mas como eles eram herdeiros da Terra Santa também, eles continuaram no mesmo lugar. Mas os judeus começaram a olhar para eles com um olhar completamente diferente, porque os judeus tinham o sangue puro de Abraão e os samaritanos se misturaram. Está claro isso? Fácil, claro, digam amém, por favor. Então essa rincha e essa indisposição era tão grande que as pessoas elas preferiam circular o território, passar por fora do território de Samaria, dando uma volta e prolongando o caminho em dias a cruzar pelo território samaritano.
Mas como Jesus estava muito além dessas rinchas, como Jesus estava para muito além destas questões pormenores, Jesus não tinha dificuldades em passar pelo território samaritano. E neste capítulo 4, ele vai fazer isso. O evangelista João primeiro diz que era-lhe necessário. Quero que você repita essa palavra após mim, diga necessário. Então, para que Jesus fizesse o caminho da Judéia para a Galiléia, era-lhe necessário passar por Samaria. Aí daqui a pouco, João diz uma outra coisa e perceba a diferença. Ele diz, foi, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Isso já não é mais sobre necessidade. Ele foi. Se Samaria é um território maior, vamos pensar no Mato Grosso. Samaria é um território maior. Se eu entro no Mato Grosso por uma necessidade, passar por Cuiabá pode ser uma escolha que já não é mais uma necessidade. Pode ser que eu precise cruzar o estado do Mato Grosso, entrar no estado do Mato Grosso, mas estando no estado, a cidade que eu vou entrar, aí já é uma decisão pessoal. Isso diferencia duas coisas muito importantes: a que foi necessária e a que foi uma decisão. A que foi necessária, passar pelo território samaritano. A que foi uma decisão, ir a uma cidade específica chamada Sicar. Por que é importante entender que a ida de Jesus à cidade de Sicar não é uma necessidade? Porque se eu pensar que Jesus ir a Sicar foi uma necessidade logística, eu vou diminuir tudo o que aconteceu em Sicar, inclusive o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Se eu tirar isso do campo da necessidade e colocar no campo devido, que é da escolha, do prazer e da decisão, então eu entendo que aquilo não foi um acidente, foi um encontro marcado. E eu preciso que você hoje entenda que você não está aqui, e nem Deus está aqui, e nem nós estamos aqui por um acidente logístico, ou por uma necessidade logística. Ele decidiu este encontro conosco esta noite. Você e eu não somos uma necessidade. Você e eu não estamos aqui porque era necessário, nesse ponto de vista. Nós não somos uma meta que precisava ser batida. Nós não somos um número que precisava ser alcançado. Nós não somos um algoritmo que precisava funcionar. Nós somos fruto de uma decisão espontânea e deliberada de Jesus em nos encontrar, nos perdoar, nos amar e nos salvar. Você não é um número para bater uma meta de uma igreja. Você é uma ovelha que foi amada pelo teu Senhor desde o primeiro dia. Alguém está por aí para dizer um graças a Deus essa manhã? Então Jesus tem a necessidade de passar pelo território de Samaria, mas a ida de Jesus à cidade de Sicar, ela não é uma necessidade, ela é uma decisão. Na cidade de Sicar, Jesus se assentará assim, junto à fonte. E vinha uma mulher samaritana tirar água no poço. Esta mulher samaritana, ela tem alguns problemas de natureza moral, de natureza ética, de natureza espiritual. Ela é uma mulher que relacionou-se diversas vezes com alguns homens, não tendo tido com nenhum deles um relacionamento sadio, ético, verdadeiro, justo, bíblico, honesto. E isso naturalmente imprime sobre ela um peso, uma imagem, um passado, que compromete suas relações sociais e compromete, sobretudo, sua relação com Deus. Mas o que você precisa entender é que não por acaso. A vida da mulher samaritana espelha a vida de Samaria. Quando Jesus chegou para encontrar-se com a mulher samaritana, Jesus estava realizando algo que ele não parou de fazer, e ainda bem que não parou. Eu vou dar um exemplo para você entender onde eu quero chegar.
Às vezes a gente passa, por exemplo, num corredor de um shopping, e aí uma empresa, uma incorporadora, uma construtora, pegou um espaço, pegou um stand e colocou ali uma maquete. Maquete, ok? Ali na maquete de um próximo empreendimento a ser lançado em Cuiabá. Aí você dá uma olhada na maquete. A maquete é o empreendimento, sim ou não? Ela é o empreendimento? Não. Mas você consegue olhar de uma forma de miniatura tudo aquilo que será uma realidade daqui a alguns meses ou anos, quando o prédio for construído. Você olha ali a piscina, não dá para dar um mergulho, mas você está olhando o que, né? Você olha ali onde vai ser a entrada, como é que vai ser o salão de festa, é uma miniatura. A miniatura está apontando para a realidade do futuro de algo que é maior. Espiritualmente, é como se a vida da mulher samaritana fosse a vida de Samaria em miniatura. Porque toda a infidelidade, todos os problemas morais, toda a mistura, toda a dificuldade de se achar num ambiente de adoração, tudo que existe na vida da mulher samaritana individualmente, a vida de Samaria vive como um todo. Samaria é como ela e ela é como Samaria, mas Jesus só tinha 3 anos de ministério. Então, em vez de ele bater na porta de todos os samaritanos, ele foi na maquete, enxergou o complexo todo, tocou em uma pessoa, e uma pessoa tocou a cidade. Eu preciso que alguém levante as mãos para acreditar numa coisa: você foi só a primeira pessoa que Jesus escolheu para começar a abrir um raio de salvação, perdão e graça que vai alcançar sua família, sua cidade, seu bairro, sua rua. Começou em você, mas não vai parar em você, vai irradiar através de você. Aleluia! A vida da samaritana espelha a vida de Samaria. E Jesus vai falar com ela, se comunicar com ela, interagir com ela. E aquele lugar vai virar o palco para um espetáculo de graça, perdão, aceitação e transformação. Diga comigo: graça, perdão, aceitação, transformação. E tudo isso sem plateia. A Bíblia diz claramente que todo o diálogo de Jesus com a mulher samaritana ocorreu enquanto os discípulos haviam ido comprar pão. Redobre a sua atenção. Nós estamos falando de 12 homens escolhidos por Jesus, sim ou não? Nós estamos falando de 12 homens que estão aprendendo diariamente com Jesus, sim ou não? Significa que eles já estão completamente prontos, sim ou não? Não. E as provas disso foram dadas inúmeras vezes. Eu vou dar só alguns exemplos. Um dia Tiago e João tinham ido falar com os samaritanos, não deu muito certo, eles voltaram e falaram: Senhor, eles não quiseram receber a gente não, a gente está pensando em orar como fez Elias, para descer fogo do céu e matar essa gente toda, para você ver como é que eles estavam prontos. Então eles não tinham ainda maturidade suficiente para entender certos diálogos de Jesus. Algumas cenas de perdão e aceitação ainda não entravam na cabeça minúscula que eles ainda tinham. O que eu quero que você entenda é que eles não foram comprar pão à toa. Eles foram propositalmente afastados de uma cena que não estavam prontos para ver. Porque Jesus não vai deixar ninguém atrapalhar o espetáculo do seu perdão. Eu tenho para dizer para alguém aqui com muito carinho: se você está com pensamento de atrapalhar o que Deus está querendo fazer aqui, com quem Ele está querendo fazer, se prepare para ser enviado para a padaria. Porque Deus não vai deixar que o legalismo de ninguém, o tradicionalismo de ninguém, a mentalidade pequena de ninguém atrapalhe o show de perdão e o espetáculo de graça que Ele quer fazer. Pastor, mas eu não aceito. Vai comprar pão. Mas eu conheci fulano quando ele era da pá virada. Vai comprar pão. Ninguém vai atrapalhar o que Jesus está por fazer aqui. Aleluia. Jesus não expulsou os discípulos do seu ministério, mas Jesus deu a eles o benefício de não visualizarem uma cena que eles não estavam prontos. Então, para não escandalizar vocês e para não atrapalhar a minha conversa com ela, vocês vão na padaria enquanto eu resolvo isso aqui.
Você não tem ideia da quantidade de vezes que isso está acontecendo todo dia e toda hora. Alguém está achando que foi porque quis, mas não. Foi tirado estrategicamente de um momento que não estava pronto para ver. Porque se tivesse lá, ia torcer o nariz, aí a pessoa ia ficar desconfortável, a samaritana ia ficar sem graça, pegar o cântarozinho dela e ir embora. E Jesus não deixará que uma história de perdão seja atrapalhada pela cabeça miúda, nem de Pedro, nem de Tiago, nem de João. Mas eu quero bem dizer a Deus que eu sinto que não vai ser necessário que a gente vá comprar pão. Nós vamos estar aqui para aplaudir tudo que Jesus vai fazer por quem Ele decidir fazer. Aleluia! Aí a Bíblia diz que Jesus está cansado do caminho. Diga comigo, cansado do caminho. Agora você percebe que Jesus está cansado do caminho, mas quando a mulher samaritana chega, ele interage com ela de forma disposta, ele está disposto. Mas João diz que ele está cansado do caminho. Ela faz perguntas e ele responde. Ele não tem nenhum tipo de indisposição para respondê-la, a despeito de João dizer que ele estava cansado do... Ela coloca questões de natureza teológica, ele responde questões de natureza teológica, mesmo estando cansado do... Ela provoca ele com muita graça e paciência responde o que ela precisa entender, mesmo ele estando cansado porque ele estava cansado do caminho, mas não estava cansado do caminhante. O que eu quero que você compreenda é que Jesus veio cansado do caminho, mas a mulher era uma caminhante. Ele se cansa do caminho, mas não se cansa do caminhante. É por isso que você sempre vai encontrar em Jesus disposição para atender, responder e corresponder quem quiser. Pastor, mas eu estou sentindo que tem tanta gente entrando na igreja. Tem tanta gente, vai entrar mais gente ainda. O que nunca quererá dizer que Jesus não terá tempo e nem disposição para ouvir você, atender você, perdoar você, curar você, tocar em você. Pastor, mas o jeito que eu estou vendo a igreja expandir, o jeito que eu estou vendo as dezenas de igrejas sendo plantadas, eu acho que a igreja está envolvida em muita coisa. É verdade, você pode até ver um dia um pastor cansado do caminho, mas nunca cansado do caminhante. Nós até nos cansamos do caminho, mas nunca do caminhante. As pessoas não cansam Jesus. Jesus não se cansa de gente, ele se cansa do caminho, mas não se cansa do caminhante. Eu posso me cansar do trecho, da hora que acordei, posso me cansar do hotel, posso me cansar da estrada, mas ele não se cansa de mim, nem de você. Pastor, já tentei 10 vezes, ele não cansou de você. Já me levantei e caí 25 vezes, mas ele não se cansa de você. Cansado do caminho, porém não do caminhante. E vem a mulher samaritana ao poço para tirar água. E nós estamos localizados em Sicar. Aonde estamos localizados? Muito fraco para não dizer horrível. Vai de novo. Aonde estamos localizados? Sicar não está aparecendo na Bíblia pela primeira vez. Agora é em João 4. Sicar apareceu na Bíblia pela primeira vez no livro do Gênesis. Redobre a sua atenção. Só que no livro do Gênesis ela não apareceu com o nome de Sicar. Apareceu com o nome de Siquém. Mas é a mesma cidade. Só que nós estamos falando sobre séculos que distanciaram, milênios que distanciam Gênesis de João. Então, durante estes milênios, as alterações linguísticas, as alterações gramaticais foram sendo efetuadas e algumas palavras sofreram alterações. Alguns nomes de cidades, de pessoas foram sofrendo alterações. A Sicar de João 4 é a mesma Siquém do livro do Gênesis. Atente, inclusive, que ela em dado momento diz assim para Jesus: és tu maior que nosso pai Jacó, que passou por esta cidade, cavou um poço, bebendo da água e dando de beber aos seus animais e funcionários. Aonde isso está escrito? Em Gênesis. Em Gênesis, durante a saída de Jacó da casa de Labão, indo na direção de Betel, onde Deus havia encontrado pela primeira vez, ele passou pela cidade de Siquém. Mas o que eu quero que você compreenda, antes de falar da cidade, é falar sobre onde ela está posicionada. Porque Siquém está posicionada num vale. E agora eu gostaria que você se lembrasse daquela sua aula de geografia. Aleluia.
onde você estava. Eu vejo você com a coxinha na mão. Enquanto a professora estava falando que um vale é um território, um espaço que está entre montes. Entre. Se você tem um vale embaixo, pode olhar para cima que você vai ver um monte. Não é só um aqui. Você vai ver um aqui, você vai ver um outro lá. Pensa numa pista de skate, né? A parte de baixo é o vale, e o monte se ergue para a direita, outro monte se ergue no mínimo para a esquerda. Porque para se configurar um vale, é preciso que esse espaço embaixo esteja entre montes. Então preste muita atenção, porque a cidade de Siquém está num vale. Eu disse que ela está se ela está num vale, então ela está entre montes. Vamos então agora saber entre quais montes está a cidade de Sicar. Geografia bíblica: Ebal e Gerezim. Pastor, complicou. Nada, você que está com preguiça. Para. Ebal e Gerezim, 2 montes que estão nas páginas da Bíblia desde o livro do Êxodo. Porque eles foram mostrados para nós desde os tempos da peregrinação do povo de Israel no deserto. Mas o que é importante lembrar sobre esses 2 montes? Porque eles ficaram famosos, inclusive para muita gente aqui, falar Ebal e Gerezim, você já ouviu isso em algum lugar. Por quê? Porque um dia o Senhor disse assim para Moisés: manda que 6 representantes das tribos subam ao monte Ebal. Outros 6 representantes de tribos subam ao monte Gerezim. De um dos montes será proclamada a palavra de bênção. Do outro monte serão proclamadas palavras de maldição. Então o monte Ebal e o monte Gerezim são montes que representam a bênção e a maldição. E o vale é a escolha do homem. Agora eu quero que você entenda que um dos encontros mais emblemáticos de Jesus com uma pessoa na Bíblia Sagrada aconteceu num vale que está entre 2 montes, a bênção e a maldição. O que eu quero que você entenda é que o que está acontecendo aqui prefigura todo encontro de Jesus com o homem. Porque todas as vezes que o homem para conversar com Deus, e Deus para conversar com o homem pela primeira vez, o homem está num vale entre a bênção e a maldição. Pastor, mas tem um terceiro monte? Não, nessa geografia não tem. Tem uma terceira rota? Não, nessa geografia não tem. E aqui que eu chamo a sua atenção, porque esse é um dos grandes desafios da pregação do Evangelho nos dias de hoje: não inventar um terceiro monte. Por que nós inventamos um terceiro monte? Porque nós queremos que o nosso convidado se sinta à vontade. Então nós temos medo de dizer para ele que ele só tem 2 montes para escolher: ou a bênção ou a maldição. Por que nós queremos inventar um terceiro monte? Porque nós queremos que os nossos familiares não se sintam tão assim, digamos, afrontados pela palavra da igreja que a gente quer que eles visitem no domingo. Então a gente inventa que existe um terceiro monte, onde ele pode se alocar por um tempo e ficar lá pensando e ponderando a quem ele vai servir, aonde ele vai subir, se vida, se morte, se para lá e se para cá. E talvez até na última hora Deus tenha misericórdia dele e o salve mesmo estando em cima do muro. Mas eu preciso dizer para você na noite desse dia: não invente um monte que a geografia do reino de Deus não tem. A escolha é binária: céu, inferno, vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida hoje tu viverás. Você não vai ajudar seu amigo inventando um terceiro monte. Você não vai ajudar seu cônjuge inventando um terceiro monte. Eu só posso ser o pregador que Deus espera que eu seja se eu te disser a verdade. E a verdade é: multidões estão no vale da decisão. Escolhe hoje a vida e tu viverás, assim te diz o Senhor. Oh, aleluia. Eu entendo que não é uma questão de maldade. É porque a gente no fundo tem um pouco de receio de que essa contundência atrapalhe o processo. E a gente pensa: puxa, mas eu queria que fulano fosse na igreja. Inclusive tem alguém pensando: caramba, que dia que eu fui escolher. Eu não vim aqui atrapalhar os seus planos de que o seu convidado ouça a palavra. Eu vim aqui pelo Espírito de Deus cooperar com os seus planos. Eu queria que você segurasse a mão de alguém que está do seu lado e diga para ele: só há um caminho, e ele é a verdade.
E a verdade é que nós estamos no vale da decisão. No vale da decisão. Samaritana, depois que esse encontro acabar, ou você sobe o Ebal, ou você sobe o Gerezim, ou você opta pela bênção, ou você opta pela maldição, ou você opta pela vida, ou você opta pela morte. Samaritana, quando João 4 acabar, você terá que decidir: ou você volta para a mesma vida maldita, destruída, escarnecida, ou você decide mudar de vida com aquele que teve misericórdia de você junto ao poço de Jacó. Você não vai sair daqui para estender mais um pouco suas dúvidas. Você vai decidir hoje por uma nova vida. Cuidado com a terceira via. Ela é confortável, ela é agradável, mas é fraudulenta. Cuidado com o terceiro monte que algumas pessoas estão pregando no YouTube. Cuidado com o terceiro monte que algumas pessoas estão pregando, infelizmente, em alguns púlpitos de igrejas evangélicas no Brasil. Não existe um terceiro monte. Não existe um lugar onde eu me aloque por lá. E Deus que se vire com as suas sentenças, com os seus juízos. E Deus que se vire para me cobrir com a sua misericórdia e o seu perdão. Mesmo eu decidindo não aceitá-lo e não desejá-lo. Deus que se vire para cumprir a Bíblia em mim, mesmo que eu não queira cumprir a Bíblia. Não, o Senhor me trouxe para dizer: é muito mais fácil enxergar a realidade. Escolhe, pois, a vida, e eu vou te dar vida e vida com abundância. Jesus então olha para ela e começa o diálogo de uma maneira muito estranha. O diálogo já era estranho. A forma como ele se desenrola, mais estranha ainda. Jesus olha para ela e diz assim: dá-me de beber. Ela olha e diz: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Os judeus não tinham uma comunicação fluente com os samaritanos. Os judeus torciam o nariz para os samaritanos. Os judeus costumavam chamar os samaritanos de cães. Mas não é o cão que eu tenho na minha casa, não é o cão que você tem na sua, não é o cãozinho de estimação. A palavra cão aqui tem uma conotação pejorativa. Aqui não é animalzinho de estimação. O cão aqui é o ser e o indivíduo menor, desprezível. Essa é a ideia do judeu. Agora Jesus está olhando para ela e dizendo: dá-me de beber. Ela olha para Jesus e diz assim: o poço é fundo, e tu não tens com que tirar água. Repare duas coisas. Quem ainda está por aí, diga amém. Ela diz assim: o poço é? Avisa para o seu vizinho, diga assim: ela sabia que o poço era fundo, porque ela já conhecia o fundo do poço. Eu estou falando para a gente aqui que conhece o fundo do poço. Eu tenho uma palavra para te dizer: ele também conhece. Não porque ele esteja lá, ou já tenha estado lá, mas porque ele te viu lá. Antes dele te encontrar à beira da fonte, ele sabia que você estava no fundo do poço. Antes de você chegar hoje aqui no dia do encontro, com esse cabelinho penteado, com essa roupinha bacana, ele viu aonde você estava na sexta-feira no fundo do poço. Por mais que você esteja apresentável hoje, ele sabe o fundo do poço de onde você veio. E conhecer o fundo do poço é uma experiência que ninguém gostaria. É uma experiência que marca. É uma experiência que divide águas na nossa história. Jesus está olhando para ela e ela está ponderando e dizendo: os judeus não se comunicam desse jeito com os samaritanos. Jesus diz assim: eu tenho uma água para te dar. Ela diz: como assim? O poço é fundo, tu não tens com que tirar. Com o que você está falando? Como você está falando de água viva? Se eu olho para você e vejo que não há recipiente na sua mão, é isso que ela está dizendo: tu não tens com o que tirar. Ela diz: eu tenho um cântaro. O senhor não tem nada na mão. De onde o senhor vai? Ou como o senhor vai pegar água, se o senhor não tem cântaro? Não tem sentido o senhor conseguir pegar água se o senhor não tem cântaro. O senhor, porventura, é maior do que o nosso pai Jacó, que passou por essa cidade, fundou essa cidade, cavou esse poço que a gente está conversando aqui. Ele mesmo bebeu, deu de beber aos seus animais e aos seus empregados. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Vaidade. Vaidade.
Se existe uma coisa que não pode sobreviver num diálogo saudável com Jesus, é a vaidade. E mesmo a samaritana, tendo um histórico imoral, mesmo a samaritana tendo tido 5 relacionamentos, estando no 6º, todos eles ilegítimos, repare a vaidade, o salto alto que ela vai subir agora ao falar com Jesus. És tu maior do que o nosso pai Jacó? O patriarca de Israel passou por aqui, cavou esse poço. É como se ela estivesse dizendo para Jesus: se situa, campeão. Você não está em cidade qualquer, não. Você está em Sicar e Samaria. Esse lugar aqui não é lugar de gentinha, não. Esse lugar aqui é o lugar onde o patriarca passou. Só que a samaritana está trazendo para a conversa um patriarca que está morto, um poço que já foi cavado, animais que não existem mais e funcionários que já morreram. Tudo em que a samaritana se baseia para tentar um momento de se engrandecer diz respeito ao passado. Mas Jesus não vai falar de Gênesis, Jesus vai falar de anteontem, quando vai perguntar para ela: cadê teu marido? Porque as pessoas podem ter a tendência de, em algum momento, quererem se engraçar, trazendo alguns históricos familiares, sobrenomes imponentes, um histórico de uma ascendência de liderança, de pessoas influentes da alta sociedade, ou até mesmo da religião. Talvez alguém está ostentando aí algumas carteiradas e dizendo: mas a minha família fundou a denominação X nessa cidade, mas meu tataravô foi missionário assim. Isso é muito bacana, mas se fosse você, eu procurava ser um pouquinho mais humilde, falando com quem você está falando, do que tentando enaltecer o seu passado e trazê-lo para o seu presente, como se quem esteve antes de você respaldasse você. Samaritana, Jacó não te respalda, o poço não te respalda, patriarca nenhum te respalda. Ou você muda de vida, ou não vai ter Jacó que te salve, não vai ter poço que te salve. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar, não é das mais fáceis, mas ela é necessária. Quanto tempo mais você vai se valer de uma história que passou, de um sobrenome influente? Quanto tempo mais você vai se valer porque os seus avós fundaram não sei quantas igrejas no estado do Mato Grosso, mas a sua vida como está, a sua comunhão como está, seu casamento como está, seu coração como está? Jesus me trouxe hoje aqui para dizer: não me dê história, não queira me dar aula de história da igreja. Eu conheço a história da igreja em Cuiabá, no Mato Grosso, no Brasil. Eu sei quem fundou, sei quem foi influente. Eu não vim falar do passado da sua família, eu vim falar de você. A gente gosta de escapar de um diálogo que nos confronte, trazendo todo tipo de artifício, mecanismo e ferramenta para desviar a atenção de Deus. E a samaritana está dizendo: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Tem história nessa cidade. Esse poço tem história. Minha cidade tem história. Meus familiares têm história. Meu povo tem história. E Jesus, olhando para ela com um olhar de misericórdia, como quem está pensando: não estou perguntando sobre a sua história, sobre a história do seu povo, sobre as suas tradições, sobre as pessoas importantes que passaram pela sua cidade. Eu estou preocupado com você, com o que você tem feito da sua vida, porque os vultos do passado não vão mudar o seu presente, só quem muda o seu presente sou eu. Jesus vai olhar para ela, melhor, ela vai olhar para Jesus e vai dizer assim: essa água aí que você está dizendo não me interessa. Porque Jesus havia dito: se eu te der a água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. Então ela diz: eu quero beber dessa água, para que eu não precise mais vir aqui. A coisa mais interessante para ela em beber a tal da água, que ela nem compreendeu ainda o que é que se existe uma água que, uma vez bebida, elimina a sede por completo, ela não precisa mais ir até a fonte buscar água. Repara isso que ela diz. Então eu quero essa água, porque eu não precisarei mais vir aqui, porque esse caminho é constrangedor, esse caminho é cansativo, esse caminho é embaraçoso, nesse caminho eu ouço o que não queria ouvir,
Nesse caminho eu ouço piadinhas que eu não queria ouvir. Nesse caminho eu me estresso, me canso, me desgasto, me exponho. Então, se ao beber essa água eu não terei mais sede, não tendo sede, não precisarei mais vir aqui. Jesus diz, ok, pois bem, faz o seguinte, chame o seu marido e venha aqui. É aquela hora que são 3 segundos que parecem 3 anos, até se encher de coragem e dizer a coisa que precisava ser dita. Ela abriu a boca e disse, eu não tenho marido. Agora a pergunta é, Jesus sabia ou não sabia que ela não tinha marido? Sabia ou não sabia? Então por que Jesus disse, chama o teu marido e vem aqui? Pastor, isso é uma pegadinha? É um teatrinho? É uma brincadeirinha? Não. Uma coisa é eu saber, uma outra coisa é você dizer. Jesus não quer uma informação, Jesus quer uma declaração. Não é que ele não saiba, é que ela ainda não disse. O que Jesus sabe não muda você, o que muda você é o que você reconhece. E ela vai abrir a boca e vai dizer, eu não tenho marido. Aí Jesus vai olhar e dizer, disseste bem que não tens marido, porque tu já tiveste 6, e o que está contigo agora não é teu marido. Ela olhou e disse, eu vejo que tu és profeta. Eu também estou vendo que ele é profeta. Por que uma declaração é importante? Porque ser colocado numa situação como essa é importante. Eu vou dar um exemplo bem simples, e não vou demorar, agora presta atenção, vou dar um exemplo simples. Na sua cabeça, tem café. Na sua cabeça, tem pó de café. Aí, hoje quase não se faz mais isso, né? Vamos lá. Alguém bate na sua porta e te fala assim, você me arruma uma xícara de café? E você fala, sim, porque na sua cabeça tem. Aí você vai lá no armário. Quando você abre o armário, descobre que não tem. Volta sem graça e diz assim, não tenho café. Você só descobriu que não tinha porque alguém te pediu. Tem situações que a gente precisa ser colocado para descobrir que já não tem mais o que ainda pensava que tinha. Olha para o seu vizinho e diga para ele, você precisa ser colocado em algumas situações para você entender que já não tem mais algumas coisas que você ainda acha que tem. Porque senão o pote do café vai continuar vazio e você pensando que tem. Você vai passar pela fileira do mercado, ainda mais no preço que está. E não vai comprar. Mas quando você tiver a consciência de que acabou, você vai buscar ser suprido daquilo que você não tem mais. Quando a consciência sobre o que não temos mais vem sobre nós, a busca por completar e saciar o que não temos começa nesse exato momento. Então 2 coisas vão acontecer ainda essa noite. Alguém levantou a mão lá atrás. 2 coisas vão acontecer ainda essa noite. Primeira, você vai tomar consciência de tudo que você não tem mais. Segunda, você vai começar imediatamente a buscar ser reparado, restituído, completado. E a terceira, ele vai fazer aquilo que sozinho você não conseguia. Se alguém acredita nisso, por favor, levante a sua mão, faz um barulho de glória a Deus, é um brado de aleluia. Isto disseste com verdade. Tem que ter verdade. Tem que ser dita a verdade, reconhecida a verdade, proferida a verdade. Jesus olhou para ele e disse, isso disseste com verdade. Vai ter libertação aqui junto ao poço. Vai ter recomeço aqui junto ao poço, porque nós estamos trabalhando com a verdade. Como alguém diante da verdade que é Jesus, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ousa ainda teatralizar, esconder, dissimular. Escute uma coisa, meu irmão, não há outro caminho para que as coisas comecem a ser ajustadas e reparadas, senão esse. Lide com a verdade, diga
toda a verdade. O perdão vem pela verdade, a remissão vem pela verdade, a libertação vem pela verdade. Para de dissimular, de transferir culpa, responsabilidade para outras pessoas. O que Deus quer fazer será feito quando você tiver a capacidade de admitir o real cenário, a real condição. Você estava dentro de uma prisão de enganos, mentiras, dentro de um emaranhado de desculpas esfarrapadas, mas Deus nos assentou todos aqui para dizer hoje: quando você começar a dizer a verdade, eu vou operar quebrando cadeias, arrebentando grilhões, despedaçando algemas. Isto disseste com verdade, porque tu já tiveste 5 maridos, 5 homens, e o que está contigo agora não é teu marido. Ela olhou e disse: vejo que és profeta. Responda-me uma questão teológica. Vocês que são judeus, dizem que se deve adorar no templo. Nós, samaritanos, dizemos que se deve adorar no monte. Aonde afinal se deve adorar? Jesus disse: a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Segure a mão de alguém que está do seu lado, diga para ele: a hora já chegou. Muito fraco, diga: a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Os samaritanos haviam, na época do retorno de Judá do cativeiro, eles ofereceram ajuda, e eu começo a encerrar, eles ofereceram ajuda para Zorobabel na reedificação do templo de Jerusalém, mas como ele já era um povo miscigenado, Zorobabel não aceitou a mão de obra deles, porque não era uma mão de obra limpa, eles eram um povo misturado. E diz as Escrituras que eles decidiram fazer uma coisa, decidiram construir um templo para eles mesmos, no Monte Gerizim. A pergunta da samaritana, se o lugar de adoração deveria ser no templo de Jerusalém ou no monte, refere-se a isso. Porque os samaritanos construíram um centro de culto no alto do Monte Gerizim. Construíram um templo. Esse templo veio a ser destruído tempos depois. De maneira que nos dias da mulher samaritana, o templo do Monte Gerizim não existia mais, mas o monte ainda era um lugar sagrado para eles. Então os judeus diziam: o lugar de culto é no templo em Jerusalém. Os samaritanos diziam: o lugar de culto é no Monte Gerizim. E aí ela quer esclarecer essa questão com o Senhor, e o Senhor vai dar essa resposta para ela. A hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus está dizendo para ela? Você está preocupada com uma rincha teológica e ainda não entendeu o caminho da adoração. Eu estou olhando hoje quantas pessoas estão se metendo em duelos e rinchas teológicas e nem descobriram ainda o caminho da adoração. Eu vejo gente perdendo tempo na internet, arminianos discutindo com calvinistas, calvinistas discutindo com arminianos. Por que você não procura descobrir qual é o caminho da adoração? Eu vejo pessoas querendo levantar bandeiras teológicas na internet e ainda nem descobriram o lugar onde se adora a Deus. Não desenvolveram a mínima consciência e prática devocional e estão querendo se meter em situações que não foram resolvidas nos últimos séculos. Não vão ser resolvidas durante uma rincha de comentários na internet a um post de um calvinista ou de um arminiano. Existe gente parada. Esse dia um pastor contou uma coisa engraçada. Ele falou que estava saindo do mercado e de repente tinha dois irmãos, 2 crentes discutindo teologia, e chamaram ele e falou: pastor, que bom que o senhor apareceu. Vem aqui agora para o senhor ajudar a gente, porque o fulano aqui é calvinista, eu sou arminiano, e a gente está discutindo aqui. O senhor pode esclarecer esse negócio? O pastor falou: gente, eu acabei de sair do mercado. Esse negócio está sendo discutido há 500 anos, vocês querem resolver isso agora? Meu irmão,
tem muitas parafundas teológicas, tem muitos embrólios teológicos, que de repente, em algum tempo ou momento da sua vida, você possa até se dedicar a eles. Talvez Deus te chamou para ser um catedrático, um acadêmico. Mas eu queria que você entendesse que hoje o que mais importa para nós não é entender se X ou Y, se aqui ou ali, é despertar uma consciência e uma vida devocional, porque é isso que o Pai está procurando. O Pai está procurando os que o adoram em espírito e em verdade. Diga comigo, em espírito e em verdade. Mais forte, diga, em espírito e em verdade. Em quem a samaritana vai se transformar? E eu quero chamar o pessoal do louvor aqui. Em quem a samaritana vai se transformar? Naquilo que lá no início eu falei para você que era o desejo de Jesus. Despertar uma pessoa. Libertar uma pessoa. Levantar o testemunho de uma pessoa. E esta pessoa pudesse irradiar esta mensagem por onde ela passasse. O desejo da mulher samaritana foi simplório, quando ela disse que tudo que ela queria ao beber daquela água era não mais ter que ir ao poço. Mas na realidade, o interesse de Jesus não era que ela parasse de ir ao poço, pelo contrário. O interesse de Jesus era que ela continuasse fazendo aquele mesmo caminho, mas com uma caminhante diferente. Porque eu preciso dar um testemunho. Para dar um testemunho, talvez eu precise ainda fazer alguns caminhos até o poço, para que as pessoas que durante tanto tempo me viram de um jeito naquele caminho, me vejam agora de um outro jeito, por aquele mesmo caminho. Talvez você ainda vai morar um tempo na mesma casa e fazer o mesmo caminho do trabalho para lá. Pastor, minha vida não mudou. Mudou. O seu caminho de casa para o trabalho não mudou, mas a forma como você faz esse caminho mudou. E é isso que vai gerar um testemunho que vai começar a chamar a libertação, misericórdia, graça e aceitação. Se alguém está comigo, me ouvindo, está animado para isso, fique de pé do seu lugar agora, com um brado de júbilo na sua boca, um grito de aleluia. Aleluia! Multidões no vale da decisão, onde não há terceiro monte, onde não há terceira via, onde estão eu e Jesus, e um testemunho que Ele quer construir em mim, através de mim e a partir de mim. Isso nunca foi apenas sobre você. Toda retaliação que você tem sofrido, tudo que você tem vivido de pressões no mundo espiritual, estão acontecendo porque existe toda uma Samaria para ser ganha. Por que é tão interessante para o inferno que você olhe para trás? Que você volte a subir o mesmo velho monte das velhas maldições. Porque se você desistir agora, você desiste. E muita gente que estava olhando para você e você nem percebeu, vai desistir também. Nunca foi apenas sobre você. Existem dezenas, centenas de pessoas que serão impactadas através das notícias que receberão do que Deus fez na sua vida. Deixe hoje as vaidades, deixe de trazer para a conversa com Deus sobrenomes, patentes, extratos bancários, o que aconteceu em Sicar, o poço, quem cavou. Comece a ter coragem de olhar para dentro de você, para a sua realidade e expô-la diante do Senhor. Os discípulos estão comprando pão. Esse é um tempo entre Jesus e a mulher samaritana. E esse tempo vai terminar com perdão, com aceitação, com graça. Porque os espíritos malignos, os príncipes e principados que regem sobre aquele lugar, imprimindo imoralidade, infidelidade conjugal,
vão começar a ser expulsos, vão começar a receber ordem de despejo. Eu estou liberando da parte do Senhor uma palavra. Coisas e sistemas que regem a sua família há muito tempo não vão reger mais. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Um dos episódios mais chocantes do ponto de vista moral da história patriarcal de Israel aconteceu em Sicar. Jacó tinha uma única filha, uma única filha. E havia em Sicar um príncipe, em Siquém um príncipe, que a Bíblia apresenta como príncipe de Siquém. Ele tinha outra moral, outros valores. Ao que tudo indica, ele estava habituado a tomar moças e relacionar-se sexualmente com elas. Mas essa não era a cultura, essa não era a moral e nem a ética de Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes. Só que Jacó está numa parada não autorizada. Isso é uma outra conversa para outro dia. Mas o fato é que Deus não mandou Jacó parar em Siquém. Deus mandou Jacó ir a Betel. Essa parada vai gerar a Jacó um dano, vai gerar à sua família um dano irreversível. E o fato é que esse dano foi provocado por um príncipe, que a Bíblia chama de príncipe de Siquém. Agora, atenção para o que eu vou lhe dizer agora. Você acha que é por acaso que quando eu olho para essa cidade em Gênesis, eu vejo depravação moral? Eu olho para ela milênios depois e eu vejo a mesma depravação moral. Existe um principado que está atuando em Siquém há séculos, onde as pessoas se juntam, se relacionam inadequadamente, aonde mulheres colecionam relacionamentos, homens colecionam mulheres, e tudo isso rege sistematicamente sobre Sicar, sobre Siquém, até que Jesus despedaçou aquela cadeia, despojou principados e potestades. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Depois de você, coisas que acontecem sistematicamente na sua família há anos não vão ser mais uma realidade. Deus vai mudar a ética da sua família, Deus vai mudar a moral da sua família. Essa história de casamentos que não duram vai acabar em você. Vou tentar de novo. Essa história de casamentos que não duram vai acabar em você. Pastor, mas lá na minha família é sempre assim. É sempre assim, ninguém fica casado mais do que 5 anos. Então, meu filho, essa história vai começar a mudar, porque a sua morte separa você do teu marido. Deus vai quebrar essa cadeia. Não, pastor, eu tô aceitando devagarzinho, porque na minha família sempre foi assim, né? Pois você não devia aceitar que seja assim com a sua filha. Pois você não devia aceitar que seja assim com o seu filho. Não, pastor, porque minha filha cresceu assim, com as primas dela foi assim, com as tia dela foi sempre assim. Aí começa a namorar e daqui a pouco junta. Pois você não devia aceitar que com a sua filha fosse assim. Pois você devia determinar que essa história para em você e na sua casa. Pois você devia colocar diante do altar de Deus que na sua casa não vai se repetir essa mesma história. De
dois adolescentes que começam a namorar, daqui a pouco estão morando junto e tudo enrolado, uma enrolação só. Por que é que você vai aceitar a repetição de uma mesma velha e maldita história, se você pode construir uma coisa nova, se você pode receber o novo de Deus? O que já aconteceu, mas daqui para frente não precisa acontecer mais. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar, e quem quiser receber, levante a mão agora. Não vai ter ajuntamento, não vai ter ninguém morando com ninguém, não, vai ter casamento no altar, vai ter véu e grinalda, vai ter festa, vai ter bolo, vai ter castidade, vai ter pureza na tua casa. Não vai ter improviso, não vai ter puxadinho, vai ter dignidade no meio da tua família. Levante a sua mão. Estou sentindo a autoridade de Deus para profetizar a quebra de cadeias antigas, correntes enferrujadas, cadeados velhos sejam quebrados nessa noite no poder do nome de Jesus. Espírito de divórcio, eu te repreendo no poder do nome de Jesus. Espírito de fornicação, eu te repreendo no poder do nome de Jesus. Espírito de adultério, eu te repreendo, sai agora! Você não está criando filhos para o baile funk, você não está criando filhos para promiscuidade sexual, você não está criando filhos para um fim de semana, você não está criando filhas para andarem na mão de vagabundo, você não está criando filhos para serem promíscuos, você está criando uma geração que honrará o nome do Senhor sobre a face da terra. Então receba isso agora em nome de Jesus. Alguém está olhando para você. Quer você queira, quer não queira, alguém está olhando para você. Desde que você se encontrou com Jesus, alguém está olhando para você. Alguém está se espelhando em você, alguém está mirando em você. Você tem uma responsabilidade que excede a responsabilidade que você tem consigo mesmo. Você é um exemplo do que Deus quer e pode fazer. E é por isso que você tem que manter-se firme. O vento está soprando, mas você vai se manter firme. O diabo não vai estragar o que Deus começou. Não vai não, 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 não vai não. Deus não entrou na tua casa para fazer uma pintura. Deus entrou para reformar, para jogar no chão e levantar de novo. Deus não entrou na tua família para dar uma melhorada. Deus entrou na tua família para mudar a história da tua família. Você vai construir negócios legítimos, saudáveis, legais. Essa tradição de pessoas enroladas, essa tradição de negócios escusos, essa tradição que a sua família tem de clandestinidade, obscuridade, negócios por debaixo dos panos, vai acabar em você. Você vai construir negócios poderosos e sólidos nessa cidade, sem corromper ninguém e nem ser corrompido, sem prostituição financeira. Você vai construir negócios sólidos nessa cidade. Você vai recuperar o teu negócio sem agiota. Você vai recuperar o teu negócio sem clandestinidade alguma, sem suborno nenhum. O Senhor me trouxe para dizer: eu estou querendo construir uma história limpa com você. Não traga sujeira para aquilo que eu quero fazer limpo. Não tem terceiro monte, não tem terceira via. Eu não vou te ajudar inventando um terceiro monte, eu vou te atrapalhar. Eu não sou passapanista, eu sou um pregador do evangelho. Eu não posso passar pano.
Eu não posso inventar uma terceira via que não existe. Não posso inventar condescendência, só posso falar de misericórdia. Condescendência não posso falar. A única maneira que eu tenho de te ajudar é dizendo que você está no vale da decisão. A única maneira que eu tenho de te ajudar é fazer você entender que espiritualmente você está no vale da decisão. Vida e morte, céu e inferno, bênção e maldição, trevas e luz. Escolhe. Pastor, mas eu não quero escolher hoje. Mas vai escolher, porque até não escolher é uma escolha. Você não pode ser furtado da responsabilidade de escolher. Escolhe, pois, a vida, e tu viverás. Eu não sei quantas pessoas vão vir aqui à frente. Eu não estou preocupado com quantos virão. Eu sei que cada samaritana, cada samaritano, cada pessoa que vir aqui hoje é um ponto de partida para algo maior que Deus vai fazer numa cidade, num bairro, numa família, numa rua. Eu só preciso da primeira pessoa que se enxergue no vale da decisão e que decida por Jesus. Você pode voltar para a mesma vida, os mesmos relacionamentos, as mesmas tentativas, ou você pode optar por Jesus, pela verdade, pode optar por ser liberto. Você pode optar por clandestinidade, ou você pode optar pela luz. Você pode continuar vivendo a vida pelos guetos de Cuiabá, ou você pode vir para a luz. Você pode vir para a luz. Escolhe, pois, a vida. Sai do teu lugar e venha no altar agora. Se você escolhe a vida, sai do teu lugar e venha no altar agora. Eu estou chamando quem decide por Jesus pela primeira vez. Sai do teu lugar e venha no altar agora. Eu estou chamando quem decide por Jesus pela primeira vez. Já tem uns 7 aqui. Sai do seu lugar e venha no altar agora. Pastor, eu decido por Jesus. Sai do teu lugar e venha no altar agora. Pastor, eu cansei de alimentar as minhas mentiras. Eu quero Jesus. Sai do seu lugar e venha no altar agora. Pastor, eu não vou repetir as mesmas tragédias que aconteceram na minha família. Saia do teu lugar e venha no poço agora.